Olha, a mudança é específica na progressão dos pontos. Que ajuste passa a valer agora em 2026? Só vamos traduzir que esses pontos é quando tem aquela conta, né? Tempo de contribuição, idade do contribuinte. O que passa a valer agora para esse ano? Perfeito. Então, as regras de transição passam a ficar um pouco mais rígidas a partir de hoje, 1º de janeiro de 2026. Para mulheres, o tempo de contribuição mínimo é de 30 anos e a pontuação, que é a soma de idade e tempo de contribuição, fica em 93 pontos. E se a mulher ela optar pela regra da idade mínima progressiva, ela vai ter 59 anos e 6 meses e 30 anos de contribuição. Para os homens, são 35 anos de contribuição mínimos, 103 pontos, a soma da idade mais o tempo de contribuição, e passam a ser 64 anos e 6 meses de idade, com pelo menos 35 anos de contribuição. Lembrando que essa regra antes de 2019 era bastante diferente. Então, homens e mulheres se aposentavam somente pelo tempo de contribuição, isso deixou de existir. E agora, mulheres e homens têm regras diferentes, tanto pela pontuação quanto pela questão da idade combinada com a contribuição mínima. Então, se a gente for considerar a idade, homens se aposentam com 65 anos no mínimo, com 20 de contribuição, e mulheres com 62 anos no mínimo, com 15 de contribuição, se a gente considerar idade e não o tempo. Pela regra do tempo, existe uma matemática um pouquinho diferente de pontos e etc., como você muito bem trouxe. Beni, e muitas pessoas já têm, né, o tempo de contribuição, mas ainda não têm a idade. E isso também acontece no contrário, a pessoa já tem a idade, mas ainda não tem todo o tempo de contribuição. Agora, com esse cálculo valendo a partir de hoje, que já estamos em 2026, qual perfil deve ser mais impactado? De certa forma, a gente percebe o impacto maior pelas pessoas que começaram a trabalhar mais cedo. Então, a idade mínima, ela arrasta todo mundo que, de alguma forma, começou a trabalhar muito cedo e que tinha a benesse, tinha o benefício de se aposentar apenas pelo tempo de contribuição. A gente que é um pouco mais vivido, se lembra de pessoas bastante jovens se aposentando há algum tempo atrás, né, na casa aí dos 45, 50 anos já aposentadas. Então, essas pessoas que começaram a trabalhar muito cedo acabam sendo mais impactadas. E isso se deve especialmente pelo rearranjo que se buscou fazer lá na reforma da Previdência para uma maior sustentabilidade do sistema previdenciário. A gente sabe que há um envelhecimento populacional, de uma forma geral, a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo, as pessoas vivendo mais, que é uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, você tem um déficit da Previdência causado por essa maior longevidade e, por outro lado, pela regra brasileira do sistema de repartição simples, você tem menos jovens ingressando no mercado de trabalho, porque se nós compararmos 2025, 2026 com a década de 60, por exemplo, no Brasil, na década de 60 o índice de natalidade, Loara, era de algo como 6 filhos por casal, na média da média. Então, as pessoas tinham bastante filho. Esses filhos cresciam, entravam no mercado de trabalho, então você tinha muita gente para fazer contribuição previdenciária. Esse índice no Brasil de 6 filhos por casal caiu para algo como 1,6 filhos por casal, menos do que 2. Então, você tem a população jovem também decrescendo gradativamente. Envelhecimento por um lado, decréscimo de jovens entrando no mercado de trabalho por outro. E a gente tem também o advento de outras formas de trabalho, que não os tradicionais seletizados, né, via CLT. Então, isso também impacta a Previdência de forma direta e indireta e também o tempo de contribuição das pessoas que buscam a aposentadoria via INSS. Porque a conta é difícil de fechar, né? Quando você tem mais qualidade de vida, tem longevidade, as pessoas vão envelhecendo.
Porém, a natalidade, como você já adiantou para a gente, diminuiu muito se a gente comparar com uma geração atrás. Então, como que fica? A população envelhece, vive mais, depende por mais tempo de uma aposentadoria, né? Ou até, às vezes, retorna ao mercado de trabalho. Mas aí a gente tem um número menor de jovens, adultos, ali no mercado de trabalho, porque quem acaba pagando a conta de quem está aposentado hoje é quem ainda está na ativa. E essa conta fechar é onde dificulta a sobrevivência do INSS. Eu escuto pessoas mais jovens falando, eu já desisti, já nem vou aposentar, quando chegar a minha vez não vai existir aposentadoria. E é aí que tem um sinal de alerta. Por isso eu quero que você traga agora um posicionamento um pouco mais crítico. Essa mudança de reforma da Previdência, que nós estamos de forma progressiva alterando esse cálculo, quais são as chances dessa conta funcionar para médio e longo prazo, diante desse cenário que a gente já trouxe? Porque se acontecer mais uma reforma da Previdência daqui a poucos anos, aí que a conta vai continuar, e se continuar com a mesma base de cálculo, aí que a conta vai continuar distanciando esse benefício. De fato, a gente tem esse desafio para os mais jovens. Eu acredito que essa mudança ela foi extremamente importante. Acho que todos nós brasileiros entendemos a importância da reforma da Previdência. E é importante, Luara, trazer a ressalva de que isso não está acontecendo só com o Brasil, né? O mundo inteiro está se beneficiando de uma maior longevidade da sua população de forma geral. Então, vários países estão buscando esse alinhamento da Previdência. Se a gente olhar os Estados Unidos e Europa, há esse rearranjo, essas reformas, é uma tendência global. Então, você tem uma adaptação a essas mudanças demográficas e essa maior longevidade. Mas, do jeito que a reforma da Previdência foi aprovada, que a gente tem que também lembrar que existe o cenário ideal e existe o cenário que a política do momento permitiu se aprovar uma emenda à Constituição. Então, o cenário ótimo, ele não foi aprovado, ele foi aprovado aquilo que se pôde conceber. E esse cenário posto, aprovado e em vigor, ele traz algum fôlego para o sistema previdenciário, mas para quem ingressa no mercado de trabalho hoje, vale a máxima que um professor meu de finanças trazia algum tempo atrás. O INSS, ele também pode servir como isso não será suficiente, uma sigla para isso não será suficiente, como se fosse um jargão de, olha, nós precisamos nos atentar para uma maior disciplina, para uma educação financeira. Os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho precisam ter a consciência que, eventualmente, o sistema como está posto não será suficiente para a sua aposentadoria, haja visto que a gente tem um sistema pactuado de repartição simples. Então, os que ingressam sustentam os que já se aposentaram do ponto de vista previdenciário. Então, o ponto de atenção para quem está começando a trabalhar hoje, seletista, e pensa em se aposentar estude finanças, busque uma previdência privada, busque entender de investimentos, poupe dinheiro, faça seus próprios investimentos de forma a alcançar os seus ideais de aposentadoria além INSS. Se é ou não justo, Luara, a gente aqui não tem talvez a capacidade de fazer o juízo de valor, mas fato é que do jeito que nós estamos vivenciando o sistema previdenciário, ele tem sim uma curva de estabilidade, de sustentabilidade, mas para os jovens que ingressam no mercado de trabalho, o cenário é bastante desafiador para a sua aposentadoria. Então, alternativas serem buscadas desde agora, quando jovens, é muito importante. E você chegou num ponto que eu queria abordar antes da gente encerrar. Com a aposentadoria cada vez mais distante, como se planejar financeiramente para essa fase da vida? Como planejar o quanto eu quero ganhar quando eu tiver com mais de 60 anos, para ter qualidade de vida, para poder custear meu padrão de vida em relação à saúde, a transporte, a moradia? Como planejar esse futuro? A gente tem um desafio enorme no Brasil, porque a educação financeira
deveria estar muito mais na pauta das escolas, dos colégios, do brasileiro de uma forma geral. Entender a dinâmica do dinheiro de forma muito objetiva pode transformar uma sociedade. E as recomendações para quem está ingressando agora, para quem já está um pouco mais vivido, talvez já esteja de alguma forma com esse tema endereçado, mas quem está ingressando agora no mercado de trabalho, a recomendação crie uma reserva de emergência com investimentos de alta liquidez e baixo risco, para que você tenha um conforto mínimo de investimento para que caso você eventualmente venha a ser desligado. Então, o primeiro investimento sugerido para todo mundo que começa a carreira de investidor, mesmo que pequenininho, é reserva de emergência, de 3 a 12 meses de despesas que você tenha guardadinhos lá no investimento bastante seguro e com liquidez imediata. E aí, a partir desse momento da reserva de emergência feita, olhar imediatamente para uma previdência privada, de preferência um que tenha um menor impacto tributário. Os VGBLs estão super na moda agora, mas você também pode optar por outros que façam sentido para você. Muito mais importante, Luara, do que o volume de dinheiro que você vai investir na sua aposentadoria, quando você está começando a sua carreira profissional, é a constância. Você recorrentemente, todo mês, colocar lá R$100, R$200, R$300, o que você puder colocar, o ideal ali é que você poupe de, em média, 10% a 20%, se for possível, do seu salário, para que você, ao longo do tempo, e aí está a beleza dos juros compostos que o Brasil dispõe, né? Você tem o juro sobre o seu capital. E se você considerar um jovem ingressando no mercado de trabalho, com certeza absoluta, se ele tiver educação financeira, disciplina e essa visão de médio e longo prazo, você constrói um belo capital próprio, que não é rateado com ninguém, diferentemente do sistema de previdência, que vai com certeza te trazer muito conforto quando você estiver numa fase aí um pouco mais longeva aí de aproveitar a vida. Perfeito. Nós conversamos com o Beni Fardi, especialista em investimentos e também em finanças, falando sobre essas novas regras, né, progressão aí dos pontos para o INSS, para quem busca uma aposentadoria, mas de quebra a gente já traz uma dica também de como planejar melhor essa fase da vida, a terceira idade ou a melhor idade, para poder ter o planejamento financeiro e viver mais tranquilo. Obrigada, viu, Beni? Tudo de bom para você. Até a próxima aqui no News Primeira Edição. Obrigado a você e a todos que nos acompanham. Feliz 2026. Para todos nós.